Coloca fim de jogo na Vila Belmiro. O Santos empata depois de sair perdendo pelo placar de 1-0. O Santos com um jogador a mais nesse segundo tempo. Foi expulso o Alisson, camisa 80, porque puxou o Neymar. E mesmo assim o Santos não conseguiu o gol da virada. O empate, eu diria, com sabor de derrota aqui na Vila Belmiro, Varandetti. Pois é, Adilson Moraes, mais uma vez aí o Santos, né, empata com sabor de derrota, até que jogou bem, entretanto não soube aproveitar aí a oportunidade, né, com um a mais em campo. Olha só, nesses últimos minutos aqui, 2 gols perdidos que foram inacreditáveis. Neymar e Benjamin Roleiser não conseguiram acertar aí a meta do gol e o Santos, né, continua aí na mesma posição da tabela. Olha, meus amigos varandeiros, o Santos perdeu aí a oportunidade de subir no elevador. Eu acho que para o Mirassol ficou até razoável, né? E o Santos que vai pegar agora, meus amigos, né? Teremos partidas dificílimas e fora de casa. Então, nosso próximo desafio no Campeonato Brasileiro vai ser na Neoquímica Arena. Lá vai ser complicado. E também depois pegaremos o Inter. Olha, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Adriano Rosário, que final de segundo tempo aí. O Santos não soube aproveitar mais uma vez as oportunidades que teve, né, Rosário? Não soube, Varandetti, não soube. O Santos, tô aqui escrevendo um pouquinho sobre o jogo, mas o Santos ele não teve, aliás, o Santos teve muito volume ofensivo. O Santos criou, o Santos teve oportunidades, foram 21 finalizações no alvo da equipe no gol da equipe do Mirassol, contra apenas 5 da equipe do Mirassol. 7 dessas bolas foram no gol. Ou seja, o Santos criou oportunidades por ali. O Neymar com 6 chances, com 6 grandes chances criadas no jogo. Ou seja, ele gerou jogo por ali, mas é o Santos que não soube, de certa forma, aproveitar principalmente um jogador a mais por boa parte do segundo tempo, né? Da metade em diante, o Santos teve um jogador a mais e aí colocou ali o Tassiano. A bola não foi cruzada para a tentativa do Tassiano numa bola de cabeça e o Santos criou, o Santos oportunizou, o Santos teve mais chances, mas viu o Mirassol que soube se defender, né? Soube sofrer na Vila Belmiro e aí sai com resultado para ele, Mirassol, muito bom. Agora, para o Santos é um resultado, ao meu ver, Vandete, mesmo que tudo, esse empate ainda permanece, o Santos ali fora da zona do rebaixamento, é um resultado que poderia ser melhor. Se o Santos tivesse vencido o Mirassol, abriria 5 pontos esse próprio time do Mirassol. Então, é um resultado, ao meu ver, embora jogou muito bem, não foi resultado positivo, não foi bom resultado, mesmo o Santos ali fora da zona do rebaixamento, guardado as proporções do campeonato, era um jogo de vitória, era um jogo de pontuação máxima aqui, 3 pontos, ao meu ver, perdidos aqui na Vila Belmiro. Edilson Dias, um a mais, adversário ruim, com um a menos, vergonhoso, o pré de cor aqui, Thiago Jordão. Cuca burro demais, tirou o Gabigol. Você acha que era para ele ter tirado o Gabigol e ter colocado o Tassigol, Thiago Jordão? Eu particularmente não faria isso. Na verdade, Cabadeiro, desculpa. Eu particularmente não faria isso. Eu não faria isso, Varanete, mas dos jogadores que entraram hoje, cara, ninguém entrou bem. O Davi eu até acho que ele entrou legal, mas não gostei da partida do Roleiser. Eu acho que a entrada do Gabriel Bontempo também não foi bacana. E, assim, ele optar pelo Gustavo Cabadeiro, eu teria optado talvez pelo Miguelito. Você sabia que o Miguelito tem 20 minutos jogados desde que voltou da Copa? Cara, 20 pouquíssimo, minutos, né? Sim, 20, perdão, nesse mês. Então, assim, eu só discordo do Cuca nisso daí, Varanete. No mais, o resultado hoje ele é muito triste, muito decepcionante. Meus amigos varandeiros, o Santos desperdiçou mais uma oportunidade aqui dentro de casa, mais um empate. Olha, a situação do Santos pode se complicar aí a partir da semana que vem. Uma rodada que estava até favorável para o Santos, entretanto, como nós falávamos, né, Adilson Moraes, só dependia do Santos para a gente continuar aí nessa toada, né? O torcedor, se você acha que estava muito iludido, você esperava esse resultado aqui hoje, Adilson Moraes? Olha, confesso que não esperava. Não esperava por quê? Porque o Santos poupou jogadores justamente pensando nessa partida contra o Mirassol. O Santos tinha um jogo dificílimo, classificatório, valendo vaga para a próxima fase da Sul-Americana, e o Santos optou, o Cuca, juntamente com a sua comissão técnica, optaram por deixar Gabigol aqui, o Neymar aqui.
O Escobar não foi porque estava suspenso. O Gabriel Bom Tempo também não foi. Então, assim, o Santos poupou os seus principais jogadores, pensando justamente na partida contra o Mirassol. Então a gente esperava um pouco mais de entrega. O Neymar jogou bem, o Neymar se entregou, o Neymar buscou o jogo, o Neymar fez uma boa partida. Agora, o Gabriel Barbosa eu esperava um pouco mais dele, né? Porque estava descansado. Corre muito, se mexe muito, mas não é uma função de centroavante, não é uma referência lá dentro, né, Adriano? Ele parece que a gente, é aquilo que na várzea a gente chama, ou jogando bola, você que joga futebol, às vezes o Gabigol parece que corre errado, né? É o famoso corre errado. Mas hoje foi um jogo assim, se você olhar um pouco, pegando o contexto do jogo inteiro, né, Adilson, desde o primeiro minuto até o último agora, o Santos ele teve muito mais domínio do jogo. A gente pegar em chances claras, a gente pegar em porcentagem de posse de bola. Gabriel Brazão não fez nenhuma defesa. Não fez, porque o Mirassol, a estratégia do Guanais foi muito clara. Jogar no erro do Santos. E o Santos errou. Né, o Santos errou no lance capital e assim parece que é um karma, né? Porque nós havíamos acabado de falar, né, Adilson? Acabamos de falar sobre a solidez defensiva do Santos no primeiro tempo e o Santos ele toma um gol exatamente de uma falha defensiva, de uma tentativa de saída de jogo. Agora, se a gente olhar todo o contexto de como foi a partida, o Santos criou mais, teve mais oportunidades e teve também um jogador a mais. E aí é o ponto. O Guanais ele soube concentrar o seu time no 5-3-1, se defendendo sem a bola, num bloco mais baixo. Ele afundou a equipe dele e o Santos não tinha jogada. E tanto que o Neymar teve muito mais espaço na segunda etapa do que no primeiro tempo, porque ele abriu um jogador a mais. Quando ele coloca o Tassiano, eu entendi. Falei, bom, agora ele vai colocar a bola na área. Porque se você coloca um lateral mais ofensivo, você coloca um atacante, um centroavante ali no último terço, para que você tenha as principais ocasiões, mas o Santos não cruzou a bola para a tentativa, se cruzou, a bola não foi no Tassiano. Então aí depois ele saca o Gabriel Barbosa, numa tentativa, o Gabriel Barbosa não gostou dessa alteração. Eu não acho que o Gabriel fez uma partida ruim, porque com a entrada do Tassiano, o Gabriel Barbosa começava a se movimentar e trazia um zagueiro com ele. Por isso que ele não gostou da alteração. E com isso, o resultado para mim, o Santos, ele poupa os principais jogadores para hoje um jogo mais importante empatar. Para mim foi 2 pontos perdidos aqui. Exatamente, perdemos 2 pontos em casa. JP Pokémon mandou aqui 2 superchats. Com Escobar e Igor Vinícius, o Santos vai cair. E também a preguiça do Bom Tempo e do Roleiser é incrível. O Bom Tempo não começou, não fez uma partida brilhante, né? Aí eu concordo. Eu tava na dúvida se eu faria esse tipo de comentário ou não, mas eu concordo. Quem foi ali? Foi o Pokémon? O JP Pokémon. JP, tamo junto, viu? O Bom Tempo parece que tá entrando com uma tiriça, né? Parece que ele vem num sono, parece que ele tava dormindo, jogando videogame no quarto dele, com a luz apagada. E alguém chega assim, ops, você vai entrar agora. Agora você tem que viver um pouco, sai do quarto. Sai do quarto. Você tem um jogo aí contra o Mirassol? O Cuca tá te chamando. Dá pra você jogar uns minutinhos lá pra nós? Bom Tempo fazendo um favor. Mas poxa vida, ele vai, aquela preguiça. Sabe, o Bom Tempo precisa se ligar. Precisa jogar um pouco mais, né? Precisa participar mais do jogo e ser mais assertivo também nas suas decisões. Então tô aí com o Pokémon. Meio que soninho aí o senhor Gabriel Bom Tempo, viu? Meus amigos varandeiros, olha só, o Thiago desceu lá para a sala de imprensa. Vamos ver aí se ele vai conseguir fazer uma pergunta pro Alex Stivel. Adriano Rosário, se você estivesse lá na sala de imprensas, qual pergunta você faria hoje pro Cuca? Para mim, a grande pergunta para mim seria essa. Numa tentativa de você criar um volume ofensivo muito grande, né? Você tem um esquema formado no primeira etapa, no 4-2-4, você afundar o Mirassol, você criar oportunidades. Foram 21-5. O que faltou a mais para você colocar essa bola ali para dentro do gol? Então essa será uma pergunta pro Cuca responder, porque o Santos criou oportunidades e ele vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que ele vai citar criamos 21 oportunidades, tá, mas o que então faltou? Porque você colocou um centroavante ali a mais e depois você saca o centroavante. Então assim, por que você cria tantas ocasiões de gols, foram 7 delas no alvo, mas você tira um centroavante que poderia ter deixado, ele podia até colocar o Cabadeiro. Eu sacaria um volante. Porque se você já estava com o Roleiser aqui, o Roleiser podia muito bem fazer a função que está fazendo, por exemplo, o Gustavo. Porque aí você vai colocar 5, 6 jogadores lá na frente, porque o Mirassol, se você vê, Varandete, quantas vezes o Mirassol foi no segundo tempo depois da expulsão no gol do Santos? Uma só.
E aí foi numa jogada, salvo engano, num escanteio que o Santos gerou. Então, assim, daria para você ser mais ousado. Você permanece os 2 atacantes, os 2 centroavantes ali, você coloca o Cabadeiro, ok, mas você não saca o Gabriel Barbosa. Então, seria a pergunta para ele, seria muito clássica. Você criou 21 chances de gol, 21 finalizações. O que faltou a mais? Por que você tirou o Gabriel Barbosa sabendo que você criou muitas oportunidades? Então, é uma pergunta que eu faria para ele. Meus amigos varandeiros, ó, e o Leandro colocou aqui, minha pergunta seria, Cuca, quer que eu chame um... Não, ainda não, né? Ainda não tá na hora, entre essas e outras, que eu acho que o Cuca não fica no que vem. Ainda não, né? Adriano Rosário, desculpa, Adilson Moraes, o Santos aí, né? Sempre com o mesmo problema, né? Ofensivamente, eu acho que nós ajustamos um pouco. Não, defensivamente, ajustamos aí um pouco a casa. Entretanto, ofensivamente ainda o Santos perde muitas oportunidades, né? Tivemos aí boas criações na primeira etapa, na segunda também, só que o que acontece, Adilson Moraes? Não acertam a bendita rede. Pois é, esse é um problema crônico do Santos. O Santos, para fazer 3 gols numa partida, vou te contar, né? Aqui na Vila Belmiro é difícil. Às vezes o Santos cria muito, desperdiça muitas oportunidades e aí o adversário acaba fazendo gol, o adversário acaba fazendo ali, complicando, e o gol que o Santos perdeu logo no início da partida com o Barreal, logo nos primeiros minutos ali, o Barreal tem uma bola quase que dentro da pequena área, ele bate, teve a chance de abrir o placar e o Walter fez uma grande defesa. Isso faz falta. Então assim, tem chances perdidas e chances perdidas. Tem chance perdida que você fala, poxa, né? Essa daí tudo bem, bateu de fora da área, passou lambendo a trave, o goleiro espalmou. Agora tem chance que não dá para você perder. Tem gol que você não pode perder no Campeonato Brasileiro, onde você tem uma decisão, um jogo de 6 pontos contra o Mirassol, quando você tem também a informação de que o Remo já perdeu, que o Inter já empatou, ou seja, que a rodada está favorável, que o Vasco perdeu para o Palmeiras, né? Que a Chape está vencendo o São Paulo, ou seja, você só precisa fazer a sua parte. E aí o Santos... Chape venceu o São Paulo, acabou de terminar. Acabou terminando, olha só. Hoje seria a oportunidade de a gente ultrapassar aí o São Paulo, hein? Olha só como está a situação do São Paulo. O São Paulo, desde que o Dorival Júnior assumiu, o São Paulo ainda não conseguiu vencer nenhuma partida contra time brasileiro, ou seja, ele não conseguiu vencer nenhuma partida no Brasileirão. São Paulo venceu o Boston River, depois venceu agora aí a equipe do Bolívar. No Campeonato Brasileiro não ganha, isso já há um bom tempo. Ou seja, era para o Santos, com a vitória de hoje, passar o São Paulo, ou encostar ali no São Paulo. E ainda tem o jogo direto contra o São Paulo, que é esse jogo adiado, que provavelmente a CBF irá marcar na data FIFA, porque a seleção brasileira tem amistosos na sequência aí já nesses meses, tem um jogo aí contra a Austrália, então é nesse período que o Santos deverá jogar contra o São Paulo. Então se ganha hoje, Varandete, seriam mais 3 pontos. Pensando na péssima fase que está o São Paulo, o Santos poderia perfeitamente vencer o São Paulo, ainda que o jogo seja no Morumbi. Porque tem Corinthians fora de casa, é um clássico. Sim. Dificílimo, né? Um clássico fora de casa, muito difícil. E o Inter é um jogo que também dá para vencer. Porque o Inter também tá numa draga danada, Sim, né? Sim, o Inter é o 16º aqui. Isso, e o Inter empatou com o Remo, né? No Beira-Rio, tomou aquele gol no último minuto, num gol lá do Vitor Ferraz, fez o gol, salvo engano, com a Edna apitando ainda, né? E o Inter acabou empatando, depois empatou com o Atlético Mineiro. Então assim, cara, eu fico muito... você ainda, na vitória contra o Macará, que o Santos venceu por 2-1, e eu fiquei pé da vida, e você falou, poxa, Adilson, ganhou. Eu falei, mas você ganhou, mas dava para fazer 5, 6, pois é. Porque criou muitas oportunidades. E aqui, de novo, como disse o Adriano, criou muito, 7 bolas no gol, e só uma entrou.
Então, assim, o aproveitamento é muito baixo. Meus amigos varandeiros, alô, alô, Raul Matias mandou um superchat aqui, muito obrigada. Toda vez que o Santos tem chance de se distanciar do Z4, o time pipoca. Muito estressante isso. E o Cuca não devia ter tirado o Gabigol, concordo com você. Alô, alô, Caissara Supremo também mandou aqui um superchat, muito obrigada aí pela participação de vocês, isso apoia muito o canal. Alô, alô, Fábio Manjaron, eu não tenho confiança nesse time. O Antônio Luiz, vocês acham que vão ganhar do Corinthians Internacional com esse futebolzinho perna de pau do Corinthians? É bem complicado, até porque Adriano Rosário. Tá? Corinthians que está perdendo 1-0 pro Curitiba. O Corinthians perdendo pro Curitiba, mas lá na Neoquímica Arena a gente não tem aí um bom retrospecto, né, contra o nosso rival de Itaquera. E clássico é clássico, né, Varanete? Clássico, mesmo que o adversário esteja no momento ruim, clássico é clássico. E clássico se vence, né? Não se joga, não. Clássico você tem que ir lá e ganhar e não tem muito o que fazer, não. A gente não tem boas lembranças da Neoquímica Arena esse ano, né? Exatamente, mas é um ponto que... Lá contra o Curitiba, né? Exatamente. 3-0 pro Curitiba e cabia mais, inclusive, né? Naquele jogo que teve toda a confusão do Neymar com o César Sampaio, do bilhetinho, né? Que o Neymar foi substituído, enfim. Lembra de tudo isso, então? Lembro, opa! Foi 3-0 Quem não vai lembrar dessa lambança aí, depois o Neymar só apareceu aí com uma contusão lá pra Copa do Mundo, que o Santos passou vergonha a nível mundial, Adilson Moraes. Pois é, e ali o Santos tomou 3 do Curitiba, né? Quando todo mundo achava que o Santos iria vencer, porque o Santos tinha acabado de ganhar do Curitiba de 2-0 e eliminar o Curitiba da Copa do Brasil. E na sequência tinha Santos e Curitiba de novo na Neoquímica Arena, porque o Santos mandou o jogo para São Paulo, porque era uma festa, tinha ganhado do Curitiba, tinha avançado para a Copa do Brasil, a Neoquímica Arena com um belo público de santistas, e aí o Santos daquele vexame toma de 3 do Curitiba. Então é o que eu digo, o Santos perde muitos pontos como mandante, é um dos piores visitantes, só venceu uma partida como visitante, que foi o Vasco, né? Na primeira vez que o Neymar jogou fora de casa. E aí, como mandante, o Santos ainda perde muitos pontos. É complicado, viu? É verdade, Adilson Moraes. E deixa eu agradecer aqui ao Caissara Supremo, que mandou mais um superchat. Ele disse aqui, obrigada à equipe Varanda Futebol Debate pela excelente narração esportiva ao vivo. O Santos não conseguiu a vitória, mais uma vez, mas a cobertura de vocês foi de primeira, como sempre. Muito obrigada aí ao Caissara, sempre ligado e aqui apoiando o canal. O João Simão, os torcedores do Santos, só uns torcem. Não, hoje a torcida aqui, a gente não pode reclamar, a torcida fez aqui estilo alçapão, todo mundo cantou do início ao fim, a torcida hoje representou, né? Representou, Varandete, e o Santos, no geral, não fez uma partida ruim. Não fez. O Santos criou muitas oportunidades, o Adriano trouxe aqui os números, então assim, criou muita oportunidade de gols, né? De finalizações, foram mais de 20 finalizações, eu acho que o Adriano trouxe aqui a informação. Ao gol foram 7, né? 7 no alvo, e uma só acabou entrando. Então, a torcida cantou vibrou. Eu aqui gentilmente mandei uma pergunta pro Jordão, se o Jordão conseguir falar com o Cuca. Acho que é uma pergunta que vai ser interessante, espero que o Jordão consiga fazer, obviamente que ele tem as perguntas dele, mas se tiver a oportunidade, de repente chega lá e o cara faz a pergunta que o cara já fez, né? Então eu perguntei assim... Ou o famoso 2 em 1. Quando o time finaliza 21 vezes, 64% de posse, enfrenta o adversário com um jogador a menos, podemos falar apenas em falta de sorte ou existe um problema de eficiência ofensiva? Boa. Acho que é uma pergunta que o Cuca tem que entender, porque é o seguinte, porque se você joga com o adversário, e esse detalhe, eu podia colocar mais aqui, se você tem um adversário que joga com um bloco mais baixo, quando você tem um jogador a menos, não tem muito o que você fazer. Se você jogar pra frente, você vai tomar nas costas ali. Então acho que falta os Cuca respondendo isso pra gente, a gente vai conseguir entender que tipo de jogador ele vai escolher, que tipo de atleta ele pode preterir no próximo jogo contra o Palmeiras, principalmente, porque o estilo de jogo do Palmeiras, quando a gente fala de 11 contra 11, de planificação, é essa aí que a gente viu. É um 3-4-1-2, o Palmeiras, a diferença é que o Palmeiras trabalha muito bloco, o jogo mais de encaixe, e aí tem o Marlon Freitas como seu principal jogador do meio campo e o Andrés Pereira. Mas a estrutura tática da equipe do Palmeiras é muito parecida com essa que a gente viu do Mirassol hoje.
Meus amigos varandeiros e Adilson Moraes, o nosso próximo adversário ganhou do Vasco hoje 4-1. O que esperar, né, com esse time? Neymar, a dúvida, né? Será que o Neymar vai jogar lá no Nubank Park, Adilson Moraes? Olha, partida importantíssima para o nosso Peixe. Olha, estou com medo, hein? Agora o Santos muda a chavinha, né? Vira a chavinha aí, porque começa a pensar na Copa do Brasil, quartas de finais da Copa do Brasil, um jogo de 180 minutos, os primeiros 90 no campo do Palmeiras, lá na Arena, no Parque, e depois tem a final aqui na Vila Belmiro, né? O Santos até estudava, de repente, uma possibilidade de mandar esse jogo para a capital, mas vai acabar sendo mesmo aqui na Vila Belmiro, creio eu, porque o Santos tem um acordo, né, com São Paulo, enfim, mas esse jogo será na Vila. E aí, Varandete, é complicado, porque o Palmeiras não vem bem, é verdade. O Palmeiras caiu do céu a classificação da Libertadores com aquele gol do Gustavo Gomes. Hoje contra o Vasco tomou 3 do Santos, né? Em São Januário. Então você imagina, se tá difícil pro Santos, imagina pro Vasco, né? Que toma aí 7 gols em 2 partidas, né? Toma 3 do Santos e 4 do Palmeiras. Então, o Palmeiras não vem bem, mas ainda assim é uma equipe forte. E o Santos vai ter que jogar muita bola. No primeiro turno foi 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, onde o Benjamin Roleze fez uma boa partida. O Neymar não foi, o Gabigol também não foi. Então espero que a dupla possa jogar e que o Santos possa se perder, né? Se vencer, ótimo. Se empatar, bacana. Mas se caso perca, né? Que perca por um placar que possa ser revertido aqui na Vila Belmiro, porque é final, é outro clima, é Copa do Brasil. Agora, o que me preocupa muito ainda é o Campeonato Brasileiro, porque o Santos não consegue abrir uma vantagem para se distanciar desse bloco do Z4. Por isso que eu falo aqui, o Varandete tinha um pensamento muito parecido com o meu. Copa Sul-Americana, foi bacana vencer o Macará, empatar, passar de fase? Foi. Mas olha a dificuldade que você tem aí de enfrentar um adversário mais forte que o Macará, por exemplo. Até que ponto esse elenco que a gente vê aí? O problema não são as datas, né? O problema, até porque a Copa Sul-Americana ela só vai ter daqui uns 20 dias. O problema é, se você vai enfrentar o Atlético Mineiro numa quarta-feira, vamos supor, anteriormente você vai enfrentar o Internacional, salvo engano. E depois você tem o outro da outra final. Então, até que ponto este elenco que a gente está vendo aí, né? A gente não pode resumir o elenco só a Neymar, não. Não dá pra se resumir a isso. Não, jamais. Não dá pra, mas o Neymar jogando nós não perdemos. Olha os números do Neymar, não adianta se resumir só a isso. Porque se fosse resumir só a isso, Vardete, entrega a taça pro Santos, o Neymar tá jogando mesmo. Então assim, por isso que eu falo, acho que o foco do Santos tem que ser o Campeonato Brasileiro. Tentar jogar o máximo possível contra o Palmeiras, porque é uma Copa do Brasil, você tem uma oportunidade, tá dentro do país. Agora, Atlético Mineiro, depois do Atlético vai jogar fora. Então é complicado o elenco do Santos versus 3 competições consecutivas. Adriano, a sequência é agora, né? O Palmeiras, dia 26, quarta-feira. Depois o Corinthians pelo Brasileiro no final de semana. Depois muito difícil. Então, depois o Palmeiras, dia 2, joga dia 30 e dia 2 já pega o Palmeiras de volta aqui na Vila pela Copa do Brasil. E depois o Santos sai de novo para encarar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Eu até tenho aqui. Fora de casa. Então, assim, é Palmeiras, Corinthians, Palmeiras Copa do Brasil, Corinthians Brasileiro, Palmeiras jogo da volta da Copa do Brasil e Internacional fora. É uma sequência dificílima. E assim, olha só o enquadramento aqui. Supondo que o Santos jogue no dia 9 contra o Atlético Mineiro, o Santos enfrenta o Internacional antes, Atlético Mineiro, Cruzeiro na Vila. Exatamente. Sai para jogar com o Galo. Olha só, é uma sequência muito dura para quem está fugindo do rebaixamento. Se hoje vence, se você vence a partida de hoje contra o Mirassol, você abriria 5 contra o Mirassol. Aí você poderia até pensar, abrimos 5 pontos, são 2 rodadas, né? Você poderia, de repente, enfrentar o Internacional. Tem um jogo a menos. E assim, eu calculei, junto com a Varanete no programa de quarta-feira, 7 pontos. Se o Santos vencesse hoje, empatasse com o Corinthians e vencesse o Internacional, 7 pontos. Aí você poderia estar livre, tranquilo, respirando, mas... E olha que o Mirassol, com a partida de hoje, são 7 jogos sem vitórias do Mirassol. Pois era a oportunidade do Santos, né? Não tem que matar, não dá. Vamos aqui à coletiva do Cuca, o Thiago não conseguiu conectar, mas a gente vai ouvir aqui o Cuca, o que ele vai falar nessa coletiva, meus amigos varandeiros.
Olha, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Vamos aqui ao Cuca. Se hoje o Mirassol Santos abriria 5 pontos em relação à zona de rebaixamento. Tudo certo aí? Daremos início então à entrevista com o técnico Cuca. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Cuca. Aqui, boa noite. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Se o Santos vencesse hoje, o Mirassol Santos abriria 5 pontos em relação à zona de rebaixamento. Como você avalia a atuação da equipe nesse confronto de hoje? E agora, qual é o planejamento para a decisão contra o Palmeiras na Copa do Brasil? Boa noite, Cuca. Boa noite. Eu avalio a partida em si, se você tirar o que é mais importante, que é o resultado, né? Como uma grande partida, uma partida de imposição. Eu acho que há muito tempo o Santos não tinha uma imposição tão forte assim como teve no jogo de hoje. A gente sabe que a equipe do Mirassol é uma equipe que não dá chutão, que ela quer a posse de bola. E nós não deixamos eles, em momento algum, ficarem à vontade na partida. E, mais uma vez, a gente pecou no último detalhe, que é a finalização, né? Mais de 20 finalizações. E frente a frente, escanteios, então, muitos, mas a gente, infelizmente, não conseguiu reverter. E o pior, numa jogada única que o Mirassol teve no primeiro tempo, ele foi muito feliz e saiu na frente, né? Então, você tem que ter a cabeça fria, o equilíbrio para remontar um placar. E nós empatamos o jogo num belo gol do Barreal e ficamos com o gostinho do quero mais ali, porque a bola passou na frente, saiu de lado, o goleiro pegou e, infelizmente, não deu para vencer. Não pelo que a equipe produziu, e sim porque a gente não conseguiu concluir em gol a melhor condição que a gente teve durante toda a partida. Aqui, Cuca. Boa noite, Murilo Gomes aqui, Gazeta Esportiva. Puxando o gancho do colega, o Santos deixou de abrir vantagem da zona de rebaixamento. E o próximo compromisso é pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. Depois tem o Corinthians no Brasileirão. Contra o Palmeiras, o planejamento é de ter força máxima. E, se me permite, queria perguntar sobre Neymar. Ele vai estar no jogo no Bank Park? Hoje a gente pensou e pensa no Campeonato Brasileiro, no Mirassol. Nós nos preparamos para vencer o torcedor. Foi maravilhoso hoje, em grande número. Incentivou do começo ao fim, mas ele viu uma equipe que representou bem a ele, né? E essas coisas acontecem. Às vezes, você jogando bem como jogou, dominando o jogo, você acaba não vencendo. Nem por isso você pode pôr fora tudo que eles fizeram no jogo de hoje, né? Tem que ter equilíbrio, calma, que esse mesmo grupo aí é o grupo que pode e que chegou até aqui bem, né? E que pode, quarta-feira, fazer um grande jogo lá no Bank, né? E depois fazer outro grande jogo na Arena Corinthians e assim indo, né? Então você tem que ter calma, equilíbrio, saber valorizar as coisas boas que eles fizeram, mesmo não tendo resultado positivo. Boa noite, Cuca. E o Neymar, eu não tenho ainda uma resposta para você. Nós estávamos pensando no jogo de hoje, amanhã na reapresentação, a gente vê que não só ele, como todos os outros, né, faz uma reavaliação para a gente ver como está o grupo todo. Boa noite, Cuca, aqui na sua frente. Perdão. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Cuca, quando uma equipe como a do Santos ela finaliza 21 vezes, até 7 bolas no gol, foram além disso 64% de posse de bola, e enfrenta uma equipe que teve um contexto de um jogador a menos, a gente pode falar que o Santos hoje ele teve falta de sorte ou foi falta de eficiência ofensiva, na sua opinião? Eu acho que as duas coisas, né? No começo a gente teve muitas oportunidades frente a frente, e depois faltou a efetividade. É normal que se nós tivéssemos ela, a gente tinha feito mais gols e ganhado, mas isso aí acontece. Infelizmente para nós hoje, felizmente para o Mirassol, hoje foi um dia assim. Cuca, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, aqui no centro. Boa noite. O colega perguntou, né? Foram 21 finalizações, 7 no alvo. Posso estar enganado, mas o Gabigol acho que não fez nenhuma finalização ao gol e quando foi substituído, nitidamente reclamou com você, saiu insatisfeito. Não é a primeira vez, queria que você falasse sobre o Gabigol nessa noite e o comportamento dele na saída de campo. Você me diz aí que ele não finalizou.
estava tentando lembrar, mas é normal, né? O jogador ele sai de cabeça quente. É mais fácil eu entender ele do que ele me entender, porque ele está nervoso de não ter conseguido finalizar no jogo, não ter tido o que ele sempre faz, que geralmente é finalizar e fazer gol. Então não era uma noite boa para ele, por isso ele saiu. Mas isso aí não tem problema, a gente contemporiza, porque a gente sabe, cabeça quente, o jogador ele está ali dentro com sangue quente, ele acaba falando às vezes coisa indevida que mais tarde vai ver que não era aquilo que ele queria acabando de falar. Cuca aqui, Giovanni Afonso 105 FM. Queria que você falasse um pouquinho do Barreal, que não é um cara tão badalado como Neymar e Gabigol, porém, de novo, foi decisivo com um golaço. E nesse contexto de acertar finalizações, o Barreal foi o cara que acertou. Olhando um pouquinho para trás, você tira o Barreal justamente quando tem a expulsão, o estádio vem junto, tira o Barreal para colocar o Tassiano. Foi o momento certo de tirar o Barreal, nem falando do Tassiano, mas tirar o Barreal naquele momento? Você acha que eu ia tirar o Barreal se ele não pedisse para sair? Então eu já respondi. É que tem coisas que vocês não sabem, né? Vocês viram o Barreal sair, mas vocês não sabem que ele pediu para sair, que ele não aguentava mais. Então eu não posso ficar com um jogador que não aguenta mais, que pediu para sair, por isso ele saiu. Cansaço ou sentiu problemas? Cansaço. Cuca, aqui, tudo bem? Com o empate de hoje, o Santos chega a 3 jogos sem vencer na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro. Um empate com a Chapecoense, derrota para o Atlético Paranaense, agora esse empate. O Santos, você já falou algumas vezes desse elenco que acaba tendo alguns... É mal montado, né? Chamo bem. Hoje eu quero a minha mãe brincando comigo o dia todo. O que vem do coração é gostoso igual chumbinho, feito amizade e carinho. Do sabor de Xambinho, alimentando o sabor da infância. Falava de um Santos que monitorava o mercado, mas que depois teve um transfer ban. Você acha que isso tudo atrapalha e segue atrapalhando no seu trabalho no Santos hoje? Porque é mais um jogo que o Santos é melhor, que o Santos chuta mais e por erros individuais que acontecem no futebol, o Santos não sai com os 3 pontos. Sim, o trabalho vocês avaliam um todo, né? Não avaliam apenas o resultado. E vocês têm visto a gente jogar bem e às vezes muito bem. O Escobar, ele pode ter falhado no lance. Eu me lembro que ele deu um passe de direita e foi... o adversário tirou essa bola e acabou gerando, mas a gente estava bem montado, né? Eu até falei com o Luan, ele falou, não, eu olhei para trás, tinha 2 sobras, eu não quis correr o risco de fazer a falta. Né? Então, a gente deixou um para o outro e acabou tomando o gol, mais uma vez, bem montado, com numericamente superior ao adversário, 2 jogadores. E acabamos tomando o gol. Acho que o Escobar ele é muito importante para nós, sabe? Não só porque a gente só tem ele de lateral, a gente tem o Rafael Gonzaga também, que estamos preparando ele, mas ele é um jogador muito importante, ele aparece pouco, mas é muito difícil ele ser vencido por baixo, por cima, ele é muito importante para nós, ele tem muito crédito com a gente. E quanto ao elenco, esse elenco é o que a gente tem e não vai ser diferente disso aí quarta-feira e nem domingo. Então é esse pessoal que nós vamos pôr toda a expectativa, a esperança, a confiança neles para a gente fazer bons jogos. Cuca, aqui no fundo do seu lado esquerdo, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tem uma estatística que vem crescendo silenciosamente do Santos nos últimos jogos, que é a alta taxa de cruzamentos errados do Santos, seja nas partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. E mesmo o Santos não tendo, talvez, um 9 alto de referência para poder cabecear, ou em alguns momentos até em lances ofensivos, o Santos não tem um grande número de jogadores lá na frente. Ainda assim, os laterais, os meias, enfim, optam pelo lançamento dentro da área. E aí a defesa corta. Hoje, por exemplo, teve 14% desse aproveitamento. Como fazer para mudar isso, chegar no último setor com mais qualidade e evitar esses cruzamentos que, às vezes, no final das contas, acabam atrapalhando a equipe? Você tem que jogar conforme a tua característica, né? Você não vai conseguir fazer uma característica diferente do que você tem. Nós não temos um cabeceador, pelo menos a princípio dos jogos. Depois que entra o Tassiano, você tem esse cabeceador, mas engraçado que quando o Tassiano entrou, nós não cruzamos mais. E o Gabi não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que ele vem de trás com força, ele não é de usar o corpo, de ir lá na frente, a característica dele é diferente. Então a gente tem que preencher a área,
Hoje não foi um dia que a gente preencheu muito a área, mas se você olhar em outros jogos, a gente entra na área com 4, 5 jogadores sempre, e não precisa ser um cruzamento. Hoje é um passe rápido, rasteiro, que você pega os campos molhados, rápidos, grama curta ou os gramados sintéticos, são as principais jogadas, porque os espaços eles aparecem mais pelo lado do campo do que por dentro. Por dentro você bloqueia, você põe um ônibus ali, 5, 6 caras, 7, e não sai nada. Você vai ter que fazer o quê? O lado do campo, que nós fizemos hoje, com o Davizinho, com o paraguaio, que chegamos no fundo e tínhamos o cruzamento. Mas daí o adversário já estava em 1 a menos, defendeu muito bem. A tua visão, a tua pergunta ela é cabível, né? Mas para o jogo de hoje, num geral, a gente tem entrado com mais jogadores na área do que propriamente na partida de hoje, mas é por característica do jogador. Cuca, aqui na frente. Eu sei que seu foco ainda está no Campeonato Brasileiro por conta do jogo de hoje, mas é inevitável que a gente já comece a pensar na partida de quarta-feira. No Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Palmeiras, você elogiou bastante a questão do gramado sintético do Palmeiras, que é uma tecnologia nova que se assemelha bastante com a grama natural. Isso... Já sei onde você vai chegar. Você pretende, de alguma maneira, conversar com o Neymar sobre isso, sobre o que você viu e sentiu daquele gramado? E uma outra questão, o fato dele estar com 2 cartões amarelos na Copa do Brasil e, de repente, correr o risco de levar um terceiro e ficar fora do jogo aqui na Vila, será levado em consideração, será colocado na balança para que, de repente, ele não atue lá no campo do Palmeiras? Obrigado. Eu vou conversar com ele amanhã, a partir de amanhã, daí a gente tomar as decisões, não só com ele, como todo o elenco, né? E depois definir o que de melhor a gente pode fazer. Lógico que a gente sabe que é um jogo muito difícil. O Palmeiras é o favorito, joga em casa, é o líder do campeonato, e tem um elenco muito numeroso e com muita qualidade. Não pode negar o favoritismo do Palmeiras, mas a gente vai, dentro da nossa proposta, tentar fazer o melhor possível quarta-feira. Cuca, aqui do seu lado esquerdo. Tudo bem? Boa noite. Só para completar a questão do Neymar, minha pergunta é até outra, mas sobre o Neymar, a decisão vai ser em cima de ele não ir, ou de repente ele pode ficar no banco de reserva se eu deixar ele como opção? Caso... Sim. Tá, e só a minha pergunta é sobre o problema que eu acho que o Santos vem enfrentando aqui dentro da Vila Belmiro, principalmente quando tem que propor jogo, né? Na maior parte dos casos, o Santos tem que propor mais jogo aqui. E aí, quando você não utiliza um jogador de criação, hoje você não tinha um bom tempo, acho que você deve ter preservado ele para o segundo tempo, você não tinha também você tinha o Roleiser e optou pelo Rony, um jogador mais de beirada, de velocidade. Você não acha que o time fica um pouco sendo obrigado a fazer ligação direta? Hoje, no primeiro tempo, a gente percebia que o Neymar muitas vezes tinha que buscar a bola, ele só participava do jogo quando a bola chegava para ele ali no último terço, aí tinha um passe mais diferente, mas sempre o Santos tendo que construir pelas laterais ou com o volante. Por que você optou hoje pelo Rony, tendo o Roleiser e o Bom Tempo como opção? Mas o Neymar ele tem que vir buscar a bola tem que ser dele, é ele que é o nosso criador. A bola, quando está no pé dele, sai as jogadas que a gente quer, para a diagonal do Rony, para as diagonais curtas do Gabi, como ele fez gol no último jogo aqui, num passe do Neymar vindo de trás, como hoje teve o passe para o Barreal fazer o gol, ele é o nosso articulador. O Gustavinho jogou adiantado, com 10 minutos de jogo, ele teve a chance do jogo, entrando na cara do gol. Tem? 2? Eu falei quanto? Eu enganei, então era 2. 2 minutos de jogo, ele teve a chance de fazer o gol, né? Se você tem um lado técnico, como a gente tem, eu tentei fazer o outro lado, a velocidade. A gente sabe que o Reinaldo ele vem muito para o ataque e a gente poderia tentar alguma vantagem ali em velocidade também, né? Até tivemos algumas bolas ali. Isso são opções que a gente tem e a gente utiliza, né? Você não vai usar num jogo o mesmo formato o tempo inteiro, você precisando do resultado. Depois entrou o Roleiser, entrou pelo lado, entrou por dentro, depois entrou o
Cabageiro, depois entrou o Tassiano, depois entrou o Davizinho para também fortalecer ali. Então não é porque você começou com um ou com o outro que não acabou não vindo o resultado. Lógico que ele pode, mas isso tudo é conversado, né? Primeiro conversar com ele, depois passar para vocês. Última pergunta. Cuca, boa noite. Boa noite. Jaqueline, do canal Bolados Esporte. A minha pergunta para você é a seguinte. Antes da pausa Copa, o Miguelito vinha jogando bem. Só que, ultimamente, ele perdeu espaço no seu time. Você fala sobre rodar o elenco, que esse é o elenco que tem para a próxima partida. A minha dúvida... Curious about AI? This is the Google AI Professional Certificate. Start with AI Fundamentals, taught by... Características dele não compõem o seu time ideal hoje? Bem, após a pausa Copa, nós somos o segundo time com melhor aproveitamento. Coisa que a gente não era antes da Copa. Depois da Copa, a gente perde só para o Flamengo. Acho que talvez hoje, com a vitória do Palmeiras, talvez perca para o Palmeiras também. Então, isso seria uma resposta para você, mas você tem razão na tua pergunta. O Miguelito ele pode e deve ser mais utilizado, né? Que a gente tem utilizado o Roleiser, a gente tem utilizado o Barreal, o Cabageiro, o Tassiano. Cada jogo ele pede uma situação, né? O último jogo ele entrou lá no Equador, mas ele estava bem. Ele, naquele momento que a gente tinha os 3 meias canhotos, ele estava jogando muito bem, e amanhã depois ele pode voltar a ser utilizado, sim. Muito obrigado ao técnico Cuca. Boa noite a todos. Meus amigos varandeiros, essa foi a entrevista do Cuca. Pois é, olha só, Adriano Rosário, que podemos destacar aí dessa entrevista, né, pós-jogo, mais um empate aqui na Vila Belmiro. Olha, o Santos deixou de ganhar 2 pontos valiosíssimos, né, para a continuidade dessa temporada no Campeonato Brasileiro. Rosário. Vardete, todo respeito aos colegas que estavam lá na coletiva, né, acho que você tem que perguntar o que foi o jogo, o que você pensa da partida, enfim, aquela coisa. Como a pergunta que o Jordão fez foi muito boa. Agora, falar toda vez do Neymar, ele joga, ele não joga, ele joga, não joga. Pô, ele já deixou claro, vamos conversar com o jogador, ele vai... Aí você não tira, você não consegue extrair tantas informações assim, né, do que foi, do que pensa o treinador no jogo de hoje, o que poderia ter mudado taticamente, alguma coisa do tipo. E foi uma entrevista onde você deixa o Cuca numa zona de conforto muito boa. Sim. O Cuca, para mim, tá numa zona de conforto muito tranquila. Parece que o Santos ganhou de 5-0 do Mirassol aqui e tá tudo bem. Sabe, acho que o rumo das perguntas em alguns momentos, né, se deslocam por um lado que favorece ao treinador, sabe? Favorece ao treinador e não nos mostra pro torcedor santista, para quem não tá no chat acompanhando, para quem tá na sua casa, enfim, ou que tá aqui no estádio, tá indo embora para casa bravo, não tem um contexto de por que você colocou X jogador, porque, sabe? Então, para mim não teve muita explicação, não teve muito o que dizer, a não ser falar do Neymar se joga quarta ou não. Sabe? Vão conversar com o jogador. E todo mundo sabe que ele não vai né, jogar. Gente, de todo respeito aqui, Vardete, o Neymar não vai jogar quarta-feira. Se ele jogar, vai ser 30 minutinhos, alguma coisa do tipo, ou, sabe? Ou então o Santos vai buscar o 0-0 lá pra resolver aqui, sabendo que o Palmeiras é muito forte fora de casa, esse é um ponto importante. O Palmeiras é muito melhor fora do que dentro de casa. Então acho que o Neymar, por ser um jogo decisivo, eu até brinquei no jogo passado, nós estávamos no estúdio, eu falei, o destino do Neymar, hein? Quis que o Neymar jogasse os jogos mais importantes da temporada no solo, que ele não gosta de jogar. Exatamente. Então acho que o Neymar precisa, o Santos, né? O Neymar é o seguinte, amigão, assim, ó, deixa eu te falar, nós temos jogos decisivos, um jogo que vale dinheiro, nós estamos aqui, só você que recebe, galera que tá todo mundo atrasado, então vamos jogar, cara.
Preciso de você no tapetinho do Palmeiras, no tapetinho do Galo, porque você é importante, você é um cara que, olha o que você fez hoje, 6 passes decisivos que o Neymar hoje fez, pra mim o melhor em campo, tá? O Neymar pra mim fez uma boa Ele partida. ainda, querendo ou não, faz a diferença, né, Ele Adilson Moraes? faz a É que diferença. Então, a gente até... Tem que jogar, Varanete. A gente até comentava, os companheiros, é um absurdo, gente. O Neymar, ele está, né, mesmo com problema físico, com idade, sendo o Neymar, os companheiros, Adilson Moraes, não conseguem acompanhar o raciocínio dele. O Neymar faz a diferença e nessa daí eu tô com o Rosário. É o seguinte, por que o Neymar não jogava no gramado sintético antes? Por que havia esse planejamento? Por que havia um controle de carga? Porque o projeto do Neymar era disputar a Copa do Mundo. Então isso ficou muito claro no primeiro semestre. O Neymar não vai jogar, na Copa do Mundo, o Neymar não vai jogar, aliás, o Neymar vai disputar a Copa do Mundo e aí ele precisa ser poupado, ele precisa ter controle de carga, ele não pode jogar no gramado sintético. Ok, mesmo contra tudo isso, havia um projeto claro de que o Neymar estava no Santos e a sua intenção era disputar a última Copa do Mundo e tentar o hexacampeonato. Não veio nada disso, o Neymar pouco foi utilizado pelo Ancelotti, o Hexa não veio, o Brasil foi eliminado, o Neymar está de volta. Agora não tem mais projeto Copa do Mundo. Agora o projeto é salvar o Santos da Série B e ajudar o Santos a tentar ganhar um título dependendo das circunstâncias. Então, se não tem mais projeto Copa do Mundo, por que o Neymar tem que ser poupado do gramado sintético? Porque o risco de lesão é maior. E você vê que ponto importante. Olha que fim que chegamos, Varanete. Thiago, agora que chegou aqui agora. Ao invés de nós mesmos falarmos do jogo, olha, já estamos caminhando se o Neymar joga ou não. Exatamente. Para você ter uma ideia, que direção que leva uma coletiva de perguntas assim, bom, ele vai jogar ou não vai jogar? Olha, tem que jogar. E não só uma, né? Todo mundo sabe que ele tem que jogar, todo mundo sabe que... Se fosse, Adilson, só para você não perder seu raciocínio, se fosse no começo de uma temporada, um jogo que vale 3 pontos, pô, até daria 1 ponto, sabe? O Santos estivesse ali numa situação confortável no Campeonato Brasileiro, sabe? Tivesse tudo pago, tudo certinho, eu concordaria. Eu seria o primeiro a falar, não, o Neymar tem que ser poupado mesmo. Porque vai que ele se machuca pro começo de temporada. Agora não, é fase aguda da temporada. O que eu tô dizendo, o projeto agora é salvar o Santos da Série B. E por que sempre a pergunta cai em cima do Neymar? Porque o torcedor santista, ele olha para esse elenco. É a única salvação. Ele fala, meu Deus, a única luz que existe é o Neymar e mais 10, né? Se for 10 sem o Neymar, os números mostram que o aproveitamento do Santos é de 20% sem a dupla Neymar e Gabigol. Então, assim, se você acha que tá ruim com eles, cambaleando com eles, a situação é pior sem eles. Então, se existe alguma esperança para o Santos, os números mostram, as estatísticas mostram que isso será com Neymar e Gabriel Barbosa em campo. Então, fica muito difícil. Agora, esperar aí o que vai ser desse planejamento contra o Palmeiras e depois contra o Corinthians e contra o Internacional. O que o Santos vai priorizar, né? Meus amigos varandeiros e Jordones, você que esteve lá na coletiva, o Cuca bem tranquilo, né? Parece que, como o Rosário trouxe aqui, o Santos tinha ganho aqui de 5-1, Thiago Jordão. E assim, o Cuca ele falou sobre, de novo, o Santos ele ter tomado o gol estando em superioridade numérica. Como vocês falaram, comentou bastante sobre o Neymar, disse que o Gabigol também não teve uma noite boa e falou que o Santos ele teve um misto dos dois, né? Falta de sorte também, falta de eficiência, Varanete. Agora é olhar para o clássico, né? A torcida gritou que domingo é guerra, que quarta-feira é guerra na verdade, mas a grande verdade mesmo é que a final do Santos é contra o Corinthians, né? O jogo mais importante dessa semana, sem dúvidas, é contra o Corinthians. Meus amigos varandeiros, aqui muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Então essas são as considerações aí. E Thiago Jordão, parabéns pela pergunta que você fez aí ao Cuca. Voltamos aí às coletivas, né? Pós-jogo, para entendermos e olhar olho a olho e não ficar fazendo perguntas, né? E o Neymar, gente, o Cuca já tem aí a resposta na ponta da língua, Adilson Moraes. Olha só, falando, o Jordão trouxe aí que o jogo mais difícil desta semana será contra o Corinthians. 87 minutos jogados do segundo tempo, obviamente, está partindo para o final. 2-0 Curitiba. Então, assim, o Corinthians também está sendo derrotado nesta rodada.
tudo deu certo para o Santos. Né? Menos o próprio Santos. Menos o próprio Santos. Agora, essa derrota aí do Corinthians fora de casa aumenta ainda mais a pressão para cima do Diniz para conseguir um bom resultado contra o Santos no final de semana que vem. Meus amigos varandeiros, então nosso próximo desafio lá na Neoquímica Arena, vamos ver como que o Santos, né, que agora são somente 3 clássicos, Palmeiras, Corinthians e depois Palmeiras aqui dentro de casa, e com o oferecimento da Blaze, 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações, odds e estatísticas do mercado, meus amigos varandeiros, vocês encontram na Blaze. Para fazer o seu cadastro, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código Varanda FC para fazer o seu cadastro e também os seus palpites. Olha só, essa semana teremos aí a volta da Copa do Brasil, então corre na Blaze, você já consegue palpitar aí na partida Palmeiras e Santos, então corre lá, faça seu palpite com muita responsabilidade. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem pra Blaze você também, e com o oferecimento aqui das notas, né, da Blaze, vamos às notas, e lembrando que o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, e deixa eu mandar aqui um abraço especial para o Lucas Bernardes, que está ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. Então vamos às notas, eu canto a bola, Adilson, Adriano, Thiago e eu fecho, e vamos começar pelo nosso paredão, Adilson Moraes, Gabriel Brazão. O Brazão hoje, até eu dizer que com o Rosário não foi nem exigido, né? Não foi nenhuma grande defesa que fez aí o Gabriel Brazão. O único chute no gol ali foi do Eduardo, bateu de fora da área, acabou fazendo 1-0, fez o gol do Mirassol, mas o Brazão não teve culpa. Então, para mim aí, nota 5 pro Gabriel Brazão hoje. Guardete, copia e cola com o Adilson falou, acho que não teve muito o que fazer, a bola que foi no gol, para mim, indefensável, uma bola muito no canto ali, nota 6 pro Brazão. Eu vou deixar o Brazão com uma nota 5,5, simplesmente porque a bola que foi no gol acabou entrando. Vou deixar o Brazão com uma nota 5, né? Não foi muito exigido, entretanto, aí teve esse gol, nota 5 aí para o Gabriel Brazão. Muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Meus amigos varandeiros, o Joel Bamba colocou aqui Brazão sempre adiantado. Lucas Matheus deu uma nota 6, Pokémon também. Meus amigos varandeiros. E o próximo aqui, meu Deus do céu, gente, olha. Igor Vinícius, Adilson Moraes. Davizinho tem que ser titular. Entrou muito melhor no jogo do que o Igor Vinícius, com personalidade, dando pedalada, balançando, cruzando, participando mais do jogo. O Igor Vinícius errou passe curto ali pro Rony, lançamento, né? Errou corte também. Não sei se ele tá se recuperando de lesão, não sei se tá indo no sacrifício, não sei como é que ele tá, mas também não quero saber. Bem ou mal, para mim o Davizinho tá pedindo passagem. Então, se nota 4 pro Igor Vinícius. Olha, Varandete. Igor Vinícius, cara. Olha, eu vou te falar, vou falar aqui, Varnete, não vou falar não, deixa pra lá. Não, fala Adriano. Fala, Adriano. Começou, termina. Não comprometer, depois eu falo. Fala em off, eu ia falar aqui, eu achando que não tava em off. Nota 4 pro Igor Vinícius, Varnete, sem comentários. Ele é um horror, Varnete, nota 3. Horroroso, péssimo, meu Deus do céu. Igor Vinícius, concordo com o Adilson Moraes, Davizinho na titularidade, não tem condição. Olha, e aqui, ó, o Ivan Pereira o Lucas Matheus deu nota 1. Meus amigos varandeiros, o Alcindo 2.1, eu vou dar uma nota 3 aqui pro Igor Vinícius. Horroroso, não está bem depois dessa contusão aí, olha. O JP Pokémon 0 pro Igor Vinícius, né? Se ele tivesse 4 pés, se um atleta tivesse 4 pés, o Igor Vinícius não daria certo. Não daria, não tem condição. Eu vou até mudar minha nota aqui, eu vou com o Luiz, nota 0 pro Igor Vinícius. O Igor Vinícius, ele é ambidestro, né? Ele é ruim com as duas. E o pior é que o Cuca faz quando o Gustavo tá em campo, né? O Gustavinho tá em campo, ele até faz um movimento interessante, que ele vai por dentro, o menino passa o corredor, mas é só você ir por dentro, você não gerar um espaço ali, não quer dizer que você vai conseguir fazer alguma jogada, né? Até que ele libera o garoto, o Gustavo, muitas vezes passar por ali pra fazer esse corredor. Eu acho que o Igor Vinícius não dá, cara. Todo respeito ao Igor Vinícius, não dá pra ver em loco o Igor Vinícius, cara, não dá.
Meus amigos varandeiros, alô, Vitor Nogueira ligadinho aqui. E vamos aqui ao próximo avaliado, o William, ex-Panturilha e agora zagueiro Arão. O William é ex-volante, né? Porque o Santos ganhou aí um baita de um zagueiro. Tô gostando demais do William Arão nessa nova posição. Firme, consistente, jogando bem, ligado, comandando a zaga ali do Santos. Hoje fez cortes providenciais numa jogada de ataque ali do Mirassol. Para mim, um dos melhores em campos com a camisa do Santos. William Arão, estou gostando demais. Tomara que siga assim. Vou deixar o Arão com uma nota 7. Rosário. Esqueci, desculpa. Eu tô respondendo a minha mulher que ela tá lá fora, me perdoa. Vou deixar o Arão com 7,5. Acho que pra mim foi o melhor defensor hoje do Santos. Acho que fez uma partida ali bem segura defensivamente, bom nos duelos aéreos, bom pelo chão, principalmente na construção. 7,5 pra mim, o Arão, é aí que ele tem que jogar. 7,5 pra ele. Olha, eu gostei do jogo do Ilharão, viu? Eu vou deixar ele com uma nota 7,5. Eu acho que ele foi o melhor em campo, se bobear. Eu gostei muito do jogo dele, 7,5. Eu acho que ele vai se consolidar aí nessa vaga, né? Arão muitíssimo bem. Também vou com uma nota aqui, vou com o Thiago, nota 7,5. Lucas Matheus, nota 7. JP Pokémon, nota 6. Roberto, nota 8. É um dos melhores em campos aí. E a dupla dele agora, Dilson Moraes, Luan Pérez. Gostei do jogo do Luan Pérez. Nossa, gostou? Hoje, né? Hoje. É que tem uns varandeiros falando, Dilson, você fica falando da temporada, fala do jogo. É que às vezes eu acumulo, né? Eu descarrego. Entendi. Então hoje eu vou tentar me conter. Hoje você vai se ater a hoje, Isso, dia 23/8. Hoje, só hoje. O futuro ninguém sabe, então é hoje. Então assim, no jogo de hoje eu gostei do Luan Pérez. Acho que se o Luan tiver um pouco mais de velocidade na saída de bola, ele vai melhorar muito o futebol dele, né? Ainda ele é meio indeciso sozinho, não sabe se ele abre na esquerda para o Escobar ou se ele inverte lá embaixo na direita para o Igor Vinícius, ou se ele caminha com a bola por dentro. Mas assim, hoje vou deixar o Luan Pérez com uma nota 6. Olha, vou deixar ele com a nota 6,5. Não comprometeu o Varandete. Pra mim, vem fazendo um bom jogo, seguro. Isso é importante dizer, né? Até aquele momento que sofreu o gol, que aí não vou nem culpar o Luan Pérez. Acho que quando aquele lance, o Escobar sai, a defesa sai junto, né? E aí, quando você perde a bola, a defesa tá aberta, não tem muito o que fazer. Então, mesmo assim, eu acho que foi bem nos detalhes, 6,5 pra ele. Olha, eu vou avaliar o Luan Pérez com uma nota 6, né? Eu acho que ele não comprometeu hoje. Por mim, o responsável, assim, entre aspas, pelo gol é o próximo, inclusive, por coincidência. Exatamente, eu vou dar uma nota 6 aí pro Luan Pérez. Eu acho que nessas últimas partidas ele cresceu aí o desempenho dele, a qualidade especialmente, né? Nota 6 aí pro Luan Pérez e agora eu acho que vai ser aqui até um poupa-tempo, né? Gente, Escobar, o queridinho aqui do Adilson Moraes, o rei da raça que hoje entregou a paçoca aí. O Escobar vinha fazendo uma boa partida, estava fazendo um bom jogo, né? O Bigodinho ainda tinha elogiado ali o Escobar. Eu também, acho que o Adriano pensava a mesma coisa, todo mundo que estava assistindo o jogo. Fazia uma boa partida, até que ele acaba ali entregando uma bola, erra um passe fácil, né? Pega a defesa do Santos desguarnecida, e aí o Eduardo aproveita, bate, faz 1-0, né? Ali muda completamente o jogo do Santos. Mas, Varandete, que me preocupa mais não é nem essa partida ruim ou não do Escobar que a gente está avaliando, é a diretoria a continuidade do Escobar, ele não ter uma sombra, ele não ter um reserva à altura, e o Santos nem pensa em contratar um lateral esquerdo. Verdade. Quando se fala em transfer ban, se pensa no lateral direito, aí o Martirena, se pensa no meio campo, e ninguém fala, olha, precisamos trazer um lateral esquerdo para brigar pela posição com o Escobar. Enquanto não chega, e pelo visto, ele vai ficar aí por muito tempo, né? Então, no jogo de hoje, vou deixar ali o Escobar com uma nota 4,5. Bom, o Escobar tá igual o Cuca acomodado nas coletivas. Tá tranquilo. Porque não tem... Tá confortável. Não tem uma sombra. E ele fazia uma boa partida mesmo. Depois daquele lance, continuou uma partida regular ali. Mas acho que é um lance capital, né? E quando é um lance capital, não dá pra você privilegiar o atleta com uma nota maior. Pra mim, nota 3 pra ele. Ele vinha fazendo um bom jogo até o lance do gol, Varandete. Mas aí ele errou no lance capital. Depois até acho que ele fez um jogo ok no restante da partida. Mas o erro no lance capital vai pesar muito. Nota 3. Vou deixar ele com uma nota 3,5 aí.
Gonzalo Escobar, olha gente, é o Escobar, né, não tem muito o que esperar dele, então hoje aí o passe, né, desse gol do Mirassol, que olha, foi uma facilidade, partiu aí dos pés do Gonzalo e é isso, né, não tem uma sombra, super confortável, então tá tudo certo aí pro Cuca, mas não tem mais condições aí Escobar. E o próximo aqui, João Schmidt, Guejo, Adilson Moraes. Não gosto do futebol do João Schmidt, viu? Não gosta, Adilson Moraes? É complicado. Mas o Cuca gosta dele, esse que é o problema. Pois é, o Cuca morre, né, de amores pelo Schmidt. O Cuca olha pro Schmidt e ele fala love, love, love. Wish Libidish. É o Wish Libidish. Você acha que tá lá no favorito do WhatsApp lá do com Cuca? Com certeza. Entre o Cuca e o Schmidt rola um by night. Rola. Ai, que isso. Agora... Meu Deus do céu, Adilson Moraes. Cuidado, bicho. Acho que agora eles vão convidar ali pra tomar um show. O Arlindo, nosso advogado, tá online agora. Não, mas um by night que eu digo é uma noite bacana, aproveitar a noite, ir pra praia, curtir, trocar uma ideia, né? Porque não é possível. Sextou. Não sextou, assim, entendeu? Nessa pegada aí. Não dá pra entender por que ele faz uma opção pelo Schmidt e deixa o Oliva no banco. Pois é. O Oliva hoje nem entrou. O Oliva deve ter pisado no pé do Cuca, não é possível. Então, assim, é impressionante, né? Então, pra mim, o Schmidt hoje nota 4. Olha, Vardete, pra mim não fez uma partida ruim, não. Acho que ele fez uma partida regular, 5,5, vou dar a minha nota pra ele, uma partida regular dentro desse meio campo, que o Santos teve conforto no jogo também, né? Vamos colocar que o Santos não foi muito exigido. Mas nota 5,5 pra ele, um jogo regular. Olha, eu até falei, na hora que eu cheguei lá na sala, o pessoal tava falando do João Schmidt, eu também não consigo entender na obsessão no João Schmidt, mas no mais assim, eu acho que ele fez um jogo bom. Só não consigo entender o porquê da obsessão dele, Vardete. Mas fazendo justiça com o seu futebol hoje, nota 6. Vou dar uma nota 5, passou de ano. Foi um jogo honesto aí do João Schmidt, mas realmente, né, gostaríamos de entender por que não colocar o Oliva, né? O Oliva deve ter puxado o cabelo do Cuca, ele não gostou. O Carlos, ele falou um ponto lá, acho que foi a pergunta até do Giovani sobre o Barreal, né? Sim. Ele falou assim, vocês não sabem o que acontece. Exatamente. Então, vamos usar essa frase agora. A gente não sabe o que acontece lá pra ele não acreditar Se que não o Oliva, tem vazamento, a gente não sabe o que mesmo. acontece. Tá tudo bem. É isso aí. Nós não sabemos mesmo. Tanto que eu escolhi ser jornalista porque eu não consegui ser jogador de futebol, mas tá tudo bem. Meus amigos varandeiros, olha só, então aí, o João Schmidt aqui, a minha nota 5, a galera chegando, o JP Pokémon 3, esse serve pra Bagre, a Aline tá brava aqui, muito brava, enquanto o Santos não tiver 2 volantes modernos que façam seu papel. Isso é verdade. E passe na frente e chegue na área com qualidade, nunca vamos sair desse limbo. É verdade, Aline, concordamos com você. E também aqui agora o próximo, Adilson Moraes, Gustavinho. Gustavinho, aquela partida pão com ovo, né? Fez o básico só, Adilson Moraes? Arroz com feijão e... Pão com ovo é bom, pô. É o básico, pão com ovo. Esse horário é bom, pão com ovo, né? Mas pão com ovo é bom, pô. Não, mas é um pão com ovo sem orégano. Aí faz a diferença, Adilson? Porque você coloca um salzinho, coloca um orégano no ovo ali, um azeitinho no pão, já começa a mudar, né? Entendi. É um pão assim, seco, sem nada com aquele ovo. É um pão ali. com ovo salgado. É um pão com ovo salgado, quando você erra a mão no sal, entendeu? Certo. Então, se vou dar nota regular, vai. Nota regular? Nota 5 pra ele, vai. Mas passou de ano. Mas é um 5 assim, olha, chorando, viu? Chorando. Pra mim, nota 6, Vardete. Pra mim, fez o básico também, um jogo ok, não fez um jogo primoroso dentro do que o jogo se desenhava pro meio campo do Santos, uma nota 6 pra ele. Olha, Vardete, pra mim o Gustavo Henrique, eu sempre pontuo ele muito mais pela sua voluntariedade do que particularmente pela parte técnica dele, mas eu acho que ele não deixou a desejar, Vardete. Só falta aquele a mais, né, dele talvez conseguir pisar mais na área, bater de fora da área, coisas desse gênero. No mais, vou deixar ele com 5,5. Aí você vai deixar a Aline sonhar. A Aline tá pedindo volantes modernos.
Ela vai sonhar com o Gustavinho? Vai sonhar com o Gustavinho, com o Schmidt. É o que tem ali, né? É o que temos para o momento. Aliás, de moderno tá faltando muita coisa aqui na vila, viu? Tá faltando. Adilson Moraes, a minha nota aqui pro Gustavinho. Passou de ano, nota 5 também, né? Acho que pode ser melhor aí. Entretanto, hoje minha nota vai aqui na média, nota 5. Muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. A Aline mandou aqui, que fase. Bruno Lins já deu a nota aqui do Neymar, que ele já deu uma nota 6,5 aqui pro Neymar. E o próximo é ele, o Tudão, Adilson Moraes, que provavelmente não vai aí jogar essa primeira partida de ida contra o Palmeiras. O Neymar hoje, o Rosário trouxe aqui os números do Neymar, né? Fez várias assistências, também finalizações. O Neymar acabou cavando a expulsão ali do jogador, né? Da equipe do Mirassol, né? O Alisson deixou o Santos com um jogador a mais, ou seja, procurou o jogo, brigou, correu. Então, assim, com todo o histórico que tem o Neymar, de lesões, de cuidados que ele deve ter, ainda assim ele é muito mais voluntarioso, é muito mais esforçado, corre muito mais do que os jogadores mais jovens. Ele busca o tempo todo, inflama a torcida, joga, ele quer jogo. E eu gosto disso. O Neymar é verdade que perdeu ali algumas oportunidades, cobranças de falta, a bola não entrou com o Neymar cobrando falta, mas no geral para mim foi um dos melhores ao lado do William Arão. Então deixei o Arão com 7, vou deixar o Neymar com 7 também. Para mim o Neymar nota 8, melhor em campo. Para mim, 6 passes decisivos, uma grande chance criada, uma assistência, 7 finalizações. Das 7, 3 foram no alvo. Ou seja, se o Santos finalizou 7 no alvo, 3 foram do Neymar. Então, vou deixar o Neymar com a nota 8. Acho que, para mim, melhor em campo, é o que se movimentou mais, o que criou oportunidades, o que gerou jogo pelos lados onde ele participava. Só achei que o Neymar poderia, quando entrou o bom tempo ali, ele sair lá um pouco da esquerda e vir para próximo do garoto, porque daí você teria mais oportunidades ali. Mas, no mais, nota 8 pro Ney. Olha, eu vou deixar o Neymar Júnior com uma nota... Eu vou igualar ele a nota do Arão, Vranete. Eu confesso que eu acho que os dois fizeram, cada um na sua função, os dois foram muito bons hoje. Então eu vou igualar a nota do Neymar com a do Ilharão. 7,5. Eu vou deixar o Neymar aqui com uma nota 8, né? Foi o melhor em campo. Realmente ele faz a diferença, né? Como o próprio Cuca, nem o Cuca sabe aí se ele vai lá para o Nubank Park também, eu acredito que ele não vá, mas vai fazer muita falta nessa partida de ida, porque o Neymar, ele faz a diferença. Não tem como, não, mas o time joga melhor sem o Neymar. Impossível. O Neymar, ele é um gênio, né? Ele está fora aqui da caixa. Infelizmente, os companheiros não conseguem acompanhá-lo aqui. Muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. E o próximo, Adilson Moraes, Álvaro Barreal. A gente não sabe o que acontece. Não? Não. Foi o que ele falou do Barreal. Vocês não sabem o que acontece? Ele falou do Barreal. Foi do Barreal. Não sabe o que acontece. Vocês não sabem o que acontece. Então, como eu não sei o que acontece, vou deixar o Barreal aí com uma nota... Fez o gol. 6 pelo gol. Pelo gol, vou dar nota 6. 6 pelo gol. Tô 6 com o Arão. pelo gol. Tô com o Arão. O Arão não. Tô com o Adilson. Tô com o Adilson, nossa, nota 6, Varanete. Vou deixar ele com uma nota 5,5. Vou deixar ele com uma nota 6 aí pelo gol, né? Não sabemos o que acontece. Hoje é poucas pro Barreal. É. Porque se não faz o gol, minha nota seria mais baixa pra ele. Com certeza. Porque todas as oportunidades que teve ali, ele não aproveitou, ou então não recebeu, era passes errados. Sabe, me parece eu jogando bola às vezes, Varanete. Eu não consigo mais pegar a bola em profundidade por causa do meu joelho. Entendi. Não porque eu sou forte um pouco mais, assim, não é isso. Mas o Neymar deu 2 passes em profundidade pro rapaz e o rapaz não pegou, cara. Até eu pegaria ele com o meu joelho sem joelho. Uma saiu com bola e tudo ali. Pelo amor de Deus. Dizer, é poucas pro Barreal hoje. pouco. Barreal, eu gosto de você, irmão, mas Isso. hoje não dá. Mas você não sabe o que acontece, Barreal. Pois é, não sabemos o que acontece aí nos bastidores, então Barreal aqui. E o próximo, eu confesso que mal ouvi o nome dele. Rony. R Rústico, Adilson Moraes. Eu acho que ele tem que voltar com o R Rústico, porque o Rony não tá funcionando, não. Mas eu nem lembrava do Rony mais. Agora que eu vi que tá anotado. Ele estava em campo. Pois é, o Rony entrou em campo. Eu acho que o Rony entrou hoje, e aí isso é mais papo do Rosário, para poder ali fazer uma dobra, né? Ajudar na marcação, compor mais o sistema defensivo, porque ele pouco pisou no ataque. Das poucas vezes que ele desceu, conseguiu ainda ali um cruzamento, numa assistência do Neymar,
mas ele ficou muito mais preocupado em defender, né? De fazer uma dobra ali, de ajudar na marcação pelo lado direito do que atacar. Então, assim, não foi bem, tanto que acabou sendo sacado. Então, a nota do Rony hoje, aí vou deixar o Rony com uma nota 4. Olha, Vardete, dentro do que no primeiro tempo, foi uma partida ok do Rony. Não foi uma partida que encheu os olhos, mas também não me fez chorar. Pra mim, deixar ele com a nota 5, porque tá bom. Pra mim tá tudo certo. Tanto que eu não tiraria o Rony de princípio do segundo tempo. Até o Jordão me perguntou, na virada, eu não tirei o Rony ainda. Sabe? Eu acho que daria mais uma oportunidade, uns 10 minutinhos a mais pra ver se dá certo. Não dá certo, saca. Então, nota 5 pra ele. Hoje, nota 5 também. Vou deixar ele com uma nota 5, não comprometeu também, não, né? Nada demais, nada menos também do senhor R. Rústico. Meus amigos varandeiros, olha só, muita gente chegando. O Luiz deu nota 0 aqui, rosca. Qualquer nota positiva para esse elenco é um motivo de processo. É uma cilada. O Luiz tá bravo e com razão, Luiz com razão. Quer processar já, velho. Exatamente, mas tá certo, Luiz, concordo certo. com ele. Tô com você, Luiz. Tô com você, Luiz. Eu vou de testemunha, hein? Eu também vou. Pois é, meus amigos varandeiros, olha, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like, e ele que saiu bravo, soltando fogo pelas ventas, como minha avó falava, Adilson Moraes. Gabriel Barbosa. Eu vou dizer o que aconteceu com o Gabriel Barbosa. O que aconteceu? Vocês não sabem, mas eu vou contar. Vai contar agora? Por que ele saiu ali cuspindo, brigando com o Cuca? Porque no começo da partida, ele pediu a senhora Rafaela em noivado. É um momento fofoca agora? Tava focado. Ele falou assim pra ela: meu amor, hoje é uma data especial, tô te pedindo noivado aqui na Vila Belmiro, eu vou marcar um gol pra você. Será que ela ficou de pensar? E ela ficou assim: olha, tá, se você fizer um gol pra mim, né, aí, né, faz o teu que eu faço o meu. Ele falou, beleza. Ele foi louco pra poder fazer o gol, né? E aí ele querendo, não querendo, pensando na Rafaela, na noite especial de noivado e tal, e o Cuca vai e saca o cara. E matou. Entendi. Aí quebrou o by night dele. Entendi, quebrou o by night. Quebrou o by night dele. Então assim, é isso daí. Ele ficou pé daí. Foi isso que aconteceu com o Gabigol. Então por conta disso, Gabigol, porque como você não fez nem a nossa felicidade, nem a felicidade da Rafaela, né, aqui na Vila Belmiro, então vou deixar você com uma nota 4. Hoje ele vai dormir de calça jeans. Então, Gabriel Barbosa, vou deixar você com a nota 5, diante disso. Pra mim foi horrível hoje, nota 3 pro Gabigol. Dito isso, eu vou deixar ele com uma nota 4 aqui. Gabriel Barbosa desperdiçou aí mais oportunidades, enfim. Gabriel Barbosa, o Vitor Nogueira, ó, Gabigol, nota 0. O JP Pokémon 0 também. Meus amigos varandeiros, então temos a explicação aqui, porque ele saiu bravo, né, teve aqui o pedido de noivado, enfim, não deu certo, meus amigos varandeiros, então finalizamos aqui, né, os 11 iniciais, vamos às substituições. O Roleiser entrou aí aos 45 minutos do segundo tempo, Benjamin Roleiser. Que homem! A blogueirada pira ainda pelo Roleiser, Adilson Moraes? Segundo ali o Thiago Jordão, é o dono das mais belas panturrilhas do Campeonato Brasileiro, né? Eu tenho as minhas dúvidas, mas se o Jordão disse, eu não vou discordar do meu companheiro de trabalho aqui. O craque Jordão que sabe de tudo. Mas panturrilhas à parte, né? Deve muito o Roleiser, né? Que a avaliação é o futebol. O futebol dele, eu vou te contar, né? Panturrilha nota 10. Ele é mais bonito que o futebol dele, isso é verdade. Ele deixou barba, agora tá com barba. Ele tá com barba agora, né? Tá ficando bonitão. Isso, né? E aí o homem com barba muda, né? Muda. O homem com barba muda. Hoje eu fiz a minha de passagem. Isso aí, o bigodinho acha que é o bigode, mas não é o bigode, é a barba, né? Então, mas tudo bem. Então, assim, nota 3 pro Roleiser, viu? Tá devendo muito. Pelo que pagaram por ele, né? Até agora não entregou nada, viu? Entregou muito pouca coisa. A bola do jogo ali na etapa final foi dele, Varanete. Na meia-lua ali, né? 4 foi. Ele, tá? Nota 4. Nossa, pra mim, eu acho que ele conseguiu ser quase pior que o Igor Vinícius. Vou deixar ele com uma nota 3,5. Muito mal em campo hoje. O Roleiser não só hoje, eu acho que desde a última partida aí contra o Macará, que todo mundo depositava, né, a esperança no Benjamin Roleiser e no Miguelito, que não entrou hoje, vou deixar ele com uma nota 3, ó. O Roleiser é aquilo, né, destrói um jogo, depois nos próximos 5 continua sendo o Roleiser, esse que é o problema, né? Varanete, fizeram
Tem um perfil, não sei qual é esse perfil, se não eu lembraria, eu te daria o crédito, não vou lembrar. Fizeram o seguinte, pegaram os vídeos do Rollaser, o Rollaser 2023 voava. Ele voava no Estudiantes, pegava assim, o que será que aconteceu com esse cara? E começou a colocar os vídeos do Rollaser. Destruiu contra a Goiás, destruiu contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, mas sumiu. E aí? Foi pro Benfica, acho que ficou lá em Portugal. Aí tem alguns lampejos de bons jogos aqui no Santos, né? Eles têm alguns bons jogos. Jogador que tem, pra mim, se a gente vê a qualidade no pé, ele tem uma boa qualidade, mas assim, não tá bem, né? Nesses últimos 3 jogos, o Rollaser tá mal. Então eu queria ver aquele Rollaser lá de 2023, Varadete. Então, que não tá aparecendo há muito tempo, né? Sumiu. É a altitude da Vila Belmiro. É a altitude da Vila Belmiro. Meus amigos varandeiros, Rollaser deixando a desejar. O Ivan, rolo, nota 1. O Diego, esse Gustavinho é fraco. Muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. O Mike, Rollaser, pulmão de recém-nascido. Coitado. Os caras perna, hein, mano? Olha. Esse termo é bom, hein, velho? O Alcindo deu nota 2. Foi o Mike. O Mike tá de brincadeira. O Mike tá de brincadeira, hein, mano? O Mike, pulmão de recém-nascido. Pulmão de recém-nascido. Ele tá se adaptando ao rarefeito lá do Equador. E olha que Vocês não estão entendendo. E olha que recém-nascido chora pra caramba. Porra, recém-nascido. Então, quer dizer, o recém-nascido tem mais pulmão que o recém-nascido tem mais pulmão que o dele, viu? Olha, eu vou te contar. Não, mas o problema, gente, é que ele voltou do Equador, ele está se acostumando com o raro sem efeito. O ar sem efeito. É raro efeito lá que é sem efeito. É o raro defeito dele. Que é no futebol, né? É pulmão de recém-nascido, olha só. Meus amigos varandeiros, olha só. E aos 27 minutos aí da segunda etapa entrou o seu irmão, Adilson Moraes, que olha... Tassi sem gol. A gente tem o Gabi sem gol, o Tassi sem gol, né? O Santos não consegue marcar gols aqui na Vila Belmiro, que dê para ele a vitória. E o Tassiano também é mais um que decepciona, né? Mais um jogador que custou caro ao Santos, teve toda aquela transação ali, alguém pode falar, mas não foi caro, foi uma grana e tal, um abate de dívida, mas veio pelo valor de 32 milhões. E assim como também o Rollaser, que foi uma das contratações mais caras do Santos Futebol Clube, né? E os dois não correspondem. E o Tassiano... A gente conversava aqui na transmissão, ele entrou porque é um jogador mais alto, tem mais estatura do que o Gabriel Barbosa, vem cruzamento, teve até um companheiro aí que na coletiva fez essa pergunta, né? Trouxe lá os números de cruzamentos do Santos, ele até falava aí que é uma estatística silenciosa, que pouco se fala nisso, o Santos cruza muito dentro da área, mas o Gabigol é pequeno, né? O Gabigol não é um jogador que faz muito gols de cabeça, né? E aí, quando entra o Tassiano, a gente espera que vai ter mais cruzamento, o cruzamento não sai. Então, assim, é complicado. Mas com cruzamento ou sem cruzamento, o Tassiano não vai também. Faz muito tempo que está devendo. Vou deixar o Tassiano aí com uma nota 4. O Varadete, para mim, tecnicamente, muito abaixo. Vou deixar ele com a nota 3. É o limite. 2 pela barba e 1 pelo futebol. Isso. Inclusive... A barba dele é bem feita, bem detalhada. A barba é feita, a careca também é legal. Mas o futebol mesmo, falando sério, o futebol dele é igual ao meu. 3. É igual ao meu. Assim, na família, o bom de bola era eu. Ah, tá. Então é raro. É raro. Entendi. Mas eu não tive sorte e tal. Acordava tarde, perdi o treino. Você não conheceu o Rogério Ceni, né? Não conheci o Rogério Ceni, né? Mas aí eu toquei na carreira de jornalista e estou aqui. A nota 3, viu? Deus é mais. Nota 3, Tassiano aí, ó. O Jordão tá desolado ali, né? Não, o Santos Futebol Clube é uma instituição decepcionante, Adilson Moraes. É uma instituição decepcionante. Santos Futebol Clube é aquilo que quando você acha que vai, nunca vai. Tá difícil, Jordão. Essa é a porcaria de torcer pro Santos às vezes, Adilson Moraes. Tá difícil. A gente volta à realidade, né, Thiago Jordão? Muito rápido, né? O torcedor não tem nem o tempo aí de ficar em paz, de comemorar. Apesar de ter sido um empate... Eu já fui vacinado pela década de 90. Quem é mais velho já passou pelaquela fase eu não de vaca magra, né? Que a gente não ganhou nada. A gente comemorava vitória em clássico com o gol do Guga, né? Saudade do Guga. Eu não lembro dessa fase. Então é a fase dura, difícil, viu? Foi quase 18 anos sem títulos aí. Então tô vacinado. Mas é claro, a gente sempre quer ver o Santos campeão, né? É triste. Sim, mas com esse elenco aí tá difícil. Mais essa geração nova, essa geração que nasceu em 2010, aí, que nunca viu o Santos ser campeão, né?
É a sua, né? Sua geração. É. Vamos passar aqui pro próximo variado, senão vou começar aqui. Mas nem o seu Volkswagen, nada é dessa geração, rapaz. Gabriel Bom Tempo, que hoje o tempo fechou com o Bom Tempo, hein? Pelo amor de Deus, era só raio, trovão. Vou te contar, viu? O Santos tá mal de Gabriel, viu? Gabriel Brazão, Gabriel Bom Tempo. Tem que aposentar todo mundo, né? Gabriel Barbosa. Acho que colocar uns Enzo aí pra ver se... Gabriel não tá dando certo. Sabe, a geração Gabriel não tá. Então tem que ver aí, a geração Enzo, né? Pra ver se dá, né? Tem aí. Aí vai pra ser Enzo Gabriel. Aí não dá, né? É Gabriel demais pra um time só, aí não tá resolvendo. E o Gabriel Bom Tempo também, muito se fala dele, é uma jovem revelação, é um dos jogadores mais técnicos do nosso elenco, é um jogador que talvez um dos ativos mais caros que o Santos tenha hoje pela idade, possa ser vendido nessa janela de transferência, resolver os problemas financeiros do Santos, mas aí o Santos teria um problema seríssimo dentro de campo, porque perderia um grande jogador técnico e blá, 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 mas a verdade é que o Bom Tempo caiu muito o futebol dele de uns jogos pra cá. Tá devendo. O jogo de hoje também, como eu disse que vou avaliar só o jogo de hoje do Bom Tempo não foi bom. Vou deixar o Bom Tempo aí com uma nota 4. Poucas ideias, 4. Meu Deus do céu. O Gabriel Bom Tempo, quando ele entra em campo, você espera, que, sabe, flua mais coisas, né? Você espera mais dele do que do Rony. E o que ele fez hoje foi um completo nada, Vranete. Nota 4. Deixar ele também com nota 4. Gabriel Bom Tempo aí, horroroso, muito ruim. Fechou o tempo aqui na Vila com o Gabriel Bom Tempo. E olha só, né, que a gente fala que ele é um dos pilares. Pra gente ver o nível do Santos Futebol Clube, né? Ficamos um pouco iludidos, mas hoje voltamos aqui à nossa triste realidade, meus amigos varandeiros. E para finalizarmos aqui, aos 37 houveram 2 substituições, uma delas, Davizinho, Adilson Moraes. Davizinho melhor do que o Igor Vinícius. Para mim já merece ser titular nessa equipe do Santos aí. Entrou bem o garoto, né? Então, por conta disso, só por ser melhor que o Igor Vinícius, e também é melhor que o Gabriel Menino na lateral direita, então vou deixar ele com uma nota 6. 5 pro Davizinho. Fez uma boa partida. Olha, e olha que o Davizinho ele subiu tem pouco tempo, hein? Mas a diferença do Davizinho pro Igor Vinícius é algo assim que você olha e fala: meu Deus do céu, quem que é o da base, quem que tá subindo agora e quem que é o cara que é o experiente? O Igor Vinícius ele errou tudo e o Davizinho errou um pouco, Varanete, mas ele tem o direito de errar, porque ele é jovem. O Igor Vinícius ele não tem tanto esse direito de errar. Mas no mais eu acredito que o Davizinho, inclusive, contra o Palmeiras, não sei, difícil. Mas eu acho que o Davizinho ele tem que ganhar mais minutos. E não simplesmente você só sacar o Igor Vinícius do time porque ele tá afundando a equipe. Não. Sabe? Dê minutos. Faça um trabalho com o Davizinho, já que ele renovou por mais 5 temporadas. Eu já deixo. A sua nota? Foi 5,5. 5,5. Eu vou deixar o Davizinho também com uma nota 5,5. Eu acho que a essa altura do campeonato, gente, com um futebol medíocre, horroroso, péssimo que o Igor Vinícius tem entregue aí, né, pro Santos Futebol Clube, Davizinho merece a titularidade, menos errando, lógico, ele vai errar, todos erram, né, então eu acho que ele merece essa titularidade nesse momento, é o melhor que temos, né, dentro do contexto aqui do Santos Futebol Clube. E a última substituição, aquela que faria a diferença, só que não, né, Adilson Moraes? Gustavo Cabadeiro. O Cabadeiro é um Robinho paraguaio, né? E tá na frente do Robinho brasileiro. E tá na frente do Robinho brasileiro. Que situação, hein? Que situação do Robinho. Que fase do Robinho, Que né? fase do Robinho, hein, mano? Perder a posição pro Cabadeiro, ganhando o que ele ganha, com toda a expectativa que se tem. Meu Deus, mas o Cabadeiro também hoje... vou deixar o Cabadeiro com uma nota 3. Muito mal o Cabadeiro. Não mudou nada. O Cabadeiro, né? Nada, é o Cabadeiro, né? Nota 3 também, Varanete. Muito ruim. Deixar com uma nota 4. Deixar com uma nota 3,5 aqui, Cabadeiro, né, não fez a diferença aí que o Cuca espera, né, o Cuca, agora nós vemos aí o Cabadeiro também ganhando seu espaço nesse elenco, meus amigos varandeiros, muita gente chegando, então finalizamos aqui a nota do elenco, Adilson Moraes, a nota do comandante aí, Alex Stivel, para essa noite. Pois é, né, ele tirou ali o Gabriel Barbosa. Talvez, eu não sei se seria o ideal tirar o Gabriel Barbosa, estava no jogo, poderia ser alguma coisa, é o artilheiro do Santos na temporada. Então, assim, bem ou mal, se há uma esperança de gols com o Gabriel Barbosa dentro do campo, ela se torna mais próxima de acontecer, né? Mas ele acabou sacando,
teve um jogador a mais. O Santos cria, mas não vence, então o Cuca tem que... Ele é o comandante, ou tem que finalizar mais nos treinos, tem que treinar mais, sabe? Tem que colocar ali alguém para bater falta também, treinar fundamentos, chute de fora da área, colocar ali o Roleiser 8 horas para ficar chutando o tempo todo, entendeu? Numa escala 6x1, e para ver se vai conseguir no jogo fazer alguma coisa. Então, assim, nota do Cuca hoje, eu vou deixar ele com uma nota 5,5, Varandete. Pra mim, o Cuca foi mal hoje. Acho que o Cuca não acertou o que ele planejou de estratégia, deixar ele com uma nota 3, Varandete. Eu acho que o Cuca, Varandete, o Santos ele até começa bem o jogo, o Santos ele consegue pressionar o Mirassol, mas ele acaba pecando ali na sua eficiência. Só que aí no segundo tempo, Varandete, eu já tinha elogiado o Cuca nos últimos 2 jogos, falando, tirando do Macará, agora os outros 2, na verdade. Falando, olha, ele mexeu e a equipe mudou para melhor. A equipe melhorou e respondeu em campo. E hoje isso não aconteceu. Então, o resultado foi ruim. O Santos, ele com um jogador a mais, não conseguiu fazer algo, não trouxe tanto perigo assim pro Mirassol. Então, eu fico mais com essa parte hoje, infelizmente, do que com o início do primeiro tempo do Santos, né? Então, para mim, o Cuca ele vai ficar com uma nota 3,5. Vou deixar ele com uma nota 3, como você trouxe muito bem, Thiago. Ele não soube aproveitar mais uma vez aí a vantagem que teve, né? O Santos tinha a possibilidade de ir para cima do Mirassol, amassar, pressionar, enfim, acertar esse bendito gol, reverter o placar, mas não conseguiu. Essa partida aí importantíssima, né? Perdemos 2 pontos aqui mais uma vez dentro de casa. E para finalizarmos aqui a nota, né, que ela quer ser aí protagonista, Edna Alves Batista, Adilson Moraes. Mal a Edna hoje, né? Não apitou bem, a Edna sempre tem muita polêmica em volta da maneira como ela comanda os seus jogos, e hoje não foi legal. É bem verdade, como disse o Jordão durante a transmissão, que não dá para culpar a Edna pelo resultado. Não foi 1-1. Não, jamais. Por conta da Edna. Ela não teve nenhuma participação em lances capitais. Talvez um lance ali da expulsão do Neymar, que até agora eu particularmente revi aqui o lance depois, não tinha o retorno aqui, até conversava ali com o Adriano. Não sei se ela acertou, né? Fiquei na dúvida, porque o Neymar ele tinha um corredor pela frente e não se dirigia ao gol, né? Não estava na diagonal. Então, assim, não sei se foi uma expulsão correta. Mas fora isso, picotou demais o jogo, não contava os 5 segundos, principalmente de cobrança de lateral, 8 segundos de tiro de meta, né? A bola pouco rolou e isso favoreceu, claro, a equipe do Mirassol. Então, por conta disso, numa escala de 1-5, vou reprovar a Edna. Vou deixar ela com uma nota 2, porque também no quesito cartão ela deixou a desejar. Nota 1 para Edna. Péssima arbitragem. Nota 1. Nota 1. A Edna horrorosa, não tem condições aí de apitar qualquer partida aí da Série A ou B, enfim. A Edna e não é de hoje, não é... não, vocês estão falando... Não é porque ela é horrorosa mesmo como árbitra. Ela não aplicou nenhuma regra, não reverteu aí, não... Enfim, eu vou dar uma nota 0 aqui para Edna. Muito mal na partida. Não gera confiança, eu acho que ela não deveria mais apitar aí jogos da Série A, enfim, qualquer partida, porque não tem condição. Meus amigos varandeiros, então aqui notas entregues, o Santos empata mais uma vez dentro de casa, deixamos escapar, hein? 2 pontos valiosíssimos. Olha, nessa situação, quero agradecer aqui, Thiago Jordão, como fica a situação agora do Santos aqui, obrigada pela sua participação, e como fica a situação do Santos agora no Campeonato Brasileiro, Jordones. E parabéns pela sua pergunta aí, que foi, né, diferente, não perguntou do Neymar. Obrigado, Varandete. Olha, a situação do Santos na tabela praticamente não muda quase nada, né? Porque o Santos ele se mantém na 14ª colocação, se aproxima do São Paulo por 1 ponto, mas como todo outro restante também pontuou, com a exceção do Grêmio e do Remo, por exemplo, o Santos ele não mudou muito a sua vida. É o 14º tem 26 pontos. No mais, queria agradecer demais a companhia aqui de todo mundo. Obrigado pela excelente audiência. A ti, Carla, o Adriana, o Adilson. Fiquem todos com Deus. Vamos tentar esquecer esse time aí, né, Varnete? Ainda restam 2 horas desse domingão. Tentar esquecer o Santos, porque é difícil, hein? De novo, o Santos tinha uma ótima chance de fazer o diferente, ganhar, sabe? Descolar um pouco lá na parte de baixo. O Santos não consegue fazer isso. Inacreditável.
Obrigada, Thiago Jordão, parabéns aí pelo excelente trabalho. E Adriano Rosário, hoje perdemos a oportunidade de passar, né? O nosso rival aí, o São Paulo. Olha, pontos valiosos deixados para trás. Mais uma vez o Santos decepcionando. Rosário, muito obrigada pela sua participação, as suas considerações. Meu amigo, eu que te agradeço ao Jordão, ao nosso querido Adilson Moraes e todos os varandeiros e varandeiras. Mais uma jornada entregue. Uma pena que o Santos não venceu, né? Esperávamos que o Santos vencesse o jogo de hoje para somar exatamente essa pontuação que você citou. Agora vem o jogo de quarta-feira, jogo importante também de Copa do Brasil, mas o jogo mais importante passa a ser o do Corinthians. Poderíamos estar tranquilos na próxima semana, né, Varanete? Agora vai ter que voltar tudo de novo. Parece que tá lá no último. Tá lá chegando no. Aí pega a tá chegando no assim, Everest. Aí quando você pensa que não, e vem uma avalanche e derruba 2 escadinhas. Começa de novo. Santos tá de brincadeira. Grande abraço a você, Varanete, e meus filhos estão me esperando lá embaixo. Bora. Obrigada, Adriano Rosário. Adilson Moraes, obrigada pela sua participação. Agora, né? Vamos pensar no Palmeiras só amanhã. Não deu, né, Adilson Moraes? Mais uma vez, Santos decepcionou aqui em casa. Não deu, o Santos não consegue somar pontos na Vila Belmiro e a gente, se tivesse vencido, passaria o São Paulo. Eu estava aqui com o Rosário, São Paulo faz 4 meses que não vence. São Paulo faz 4 meses que não vence e o Santos não consegue passar o São Paulo, é impressionante. Então é isso, quem sabe o Santos tem uma sorte maior na Copa do Brasil e vamos pensar já no Palmeiras, porque quarta-feira estaremos juntos, se Deus quiser, mais uma vez, dessa vez direto do Nubank Park para transmitir a Copa do Brasil. Conto com vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um abraço para todos os varandeiros e varandeiras, obrigado Carla, obrigado também aqui o Adriano Rosário, o Thiago Jordão e se Deus quiser, até quarta-feira, curta aí o finalzinho de domingo. Exatamente, meus amigos varandeiros. Olha, não deu mais uma vez para o Santos, né? Perdemos uma grande oportunidade de pegar o elevador na tabela do Campeonato Brasileiro, mas a gente estava iludido, né? O Santos não conseguiu aqui o seu triunfo dentro de casa. Agora só tem pedreira, 3 clássicos, depois tem o Inter fora de casa. Olha, meus amigos varandeiros, é só fé aqui para, né? Acompanharmos o Santos Futebol Clube, que está em tudo, entretanto, precisa aí ajustar muitas rotas, né, para conseguirmos qualquer tipo de vitória. Nossa próxima partida, então, né, contra o Palmeiras, lá no Nubank Park. Quero agradecer aqui a todos os varandeiros, olha, 250 mil aparelhos conectados conosco, uma excelente transmissão, foi maravilhoso. Pena que o Santos não conseguiu cumprir com a sua parte, né? Que era o que nós falávamos. A tabela, né? Os jogos que aconteceram foram favoráveis para o Santos Futebol Clube, mas fomos depender, né, do nosso elenco, deu nisso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus, aproveitem o restinho do domingo. Amanhã voltamos ao vivo. Quero agradecer aqui ao Ivan, ao William, Daniel Marques, Ludson ligadinho, Fiuza também. Aline, muito obrigada aqui pela sua participação. Nosso amigo Luiz, o Vitor Nogueira, gente. Então voltamos amanhã, né, ao vivo com vocês para falar tudo sobre essa partida. Vamos dormir não mais tranquilos, né? O Santos estava vindo aí até numa boa pegada, só que voltou a ser o Santos de sempre. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!